Fala pessoas, para quem não me conhece, eu sou a Izzy Godinho e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 6 desse livro que se chama O Poder do Silêncio, de Eckhart Tolle. Para quem não acompanhou os capítulos anteriores, o link da playlist vai estar aqui na descrição. Na playlist você vai ter todos os capítulos ordenados, do primeiro até o 6º capítulo, que é o vídeo de hoje. E o 6º capítulo se chama Aceitação e Entrega. Sempre que puder, olhe para dentro de si mesmo e procure ver se você está inconscientemente criando um conflito entre as circunstâncias externas de um determinado momento, onde você está, com quem você está ou o que está fazendo, e os seus pensamentos e sentimentos. Você consegue sentir como é doloroso ficar se opondo internamente ao que é? Quando reconhece esse conflito, você percebe que agora está livre para abrir mão dessa guerra interna inútil. Esse primeiro aforismo, para quem não acompanhou nas leituras anteriores, aforismos são pequenos textos que trazem um ensinamento, uma lição, e esse livro é composto todo por aforismos. Então esse é o primeiro aforismo. Esse pequeno trecho me lembrou de algo que é mindfulness. Eu não conheço muita coisa a respeito de mindfulness. Eu faço e pratico meditação há alguns anos, mas o conceito de mindfulness, pelo que eu entendo, até tem um vídeo de mindfulness por aqui, nesse canal, vou deixar a capa dele aqui, o link na descrição. Pelo que eu entendo do conceito, é você estar totalmente no momento presente, porque realmente esse tipo de comportamento gera sofrimento. Você estar em um lugar, pensando em outro lugar, pensando em outra coisa, você está pensando em como você não queria estar ali, como você queria estar fazendo outra coisa, estar em outro lugar e enfim. Então isso de não estar vivendo aquele agora, o momento presente, realmente é uma fonte de sofrimento, um causador de sofrimento. Quantas vezes durante o dia, se você fosse verbalizar sua realidade interior, teria que dizer, não quero estar onde estou? Como é sentir que não quer estar onde está, num engarrafamento, no seu local de trabalho, na sala de espera do aeroporto, ao lado de determinadas pessoas? É verdade que é ótimo conseguir sair de certos lugares, e às vezes é a melhor coisa que você pode fazer. Mas em muitos casos você não tem possibilidade de sair. Em todos esses casos, o não quero estar onde estou não só é inútil quanto prejudicial. Deixa você e os outros infelizes. Já foi dito, aonde quer que vá, você se leva. Em outras palavras, você está aqui, sempre. Será que é tão difícil aceitar isso? Realmente existem algumas situações que não tem como, né? Por exemplo, você estar no engarrafamento e você querer estar naquele engarrafamento é muito difícil. Eu, por exemplo, eu sou aquele tipo de pessoa que dou uma volta, que dirijo durante mais tempo para evitar o engarrafamento e me cansa menos. Por mais que seja necessário fazer um trajeto maior, ainda é menos cansativo do que ficar ali naquele anda um pouquinho, freia, anda um pouquinho, freia. E isso eu devo ter em comum com muitos e muitos motoristas por aí. Mas também existe aquilo que você pode fazer com o momento de agora, né? Se você, de repente, está no engarrafamento e não tem como você sair dali, por que você não coloca uma música que você gosta, uma música que te acalme, que te deixe mais tranquilo? O mais tranquilo possível naquele momento. Então eu acho que em algumas situações é muito importante a gente fazer o melhor que a gente pode fazer daquele momento. Você precisa criar um rótulo para tudo que sente, para tudo que percebe e para toda experiência? Precisa ter uma relação de gosto, não gosto com a vida, mantendo um conflito quase ininterrupto com situações e pessoas? Ou será que é apenas um hábito que pode ser rompido? Não é preciso fazer nada, basta deixar que cada momento seja como é. Os cachorros estão latindo demais, eu não vou poder parar porque realmente já tem aqui uns 30 minutos que estão latindo, então, bom, vou dar continuidade e espero que o áudio fique bom. E aqui fala sobre rótulos, né? É uma coisa que eu detesto, eu odeio essa questão de rotular a outra pessoa e obviamente eu odeio ser rotulada. E é engraçado que quanto mais a gente odeia, parece que mais a gente é rotulado. Nós seres humanos, na verdade, somos pessoas que têm tantas características que nós interpretamos tantos papéis na vida, ao mesmo tempo que nós somos o profissional, nós somos filho, nós somos filha, nós somos pais, irmãos, amigos. Tudo que nós somos, todos os papéis que eu falo, né, que nós interpretamos na vida, isso é um conjunto tão grande que eu acho que é um erro maior ainda a gente interpretar uma pessoa. Fulano é, uma característica, um adjetivo. Eu acho isso um erro muito grande e eu acho que é injusto com todas as outras características que essa pessoa tem. O não reativo e habitual fortalece o ego, o eu autocentrado. O sim o enfraquece. Seu ego não é capaz de sobreviver à entrega. Há controvérsias. Inclusive eu tenho aqui, eu acho que foi um dos primeiros vídeos desse canal
sobre a importância da gente aprender a dizer não. Porque se a gente vai dizendo sim a tudo na vida, né, inclusive ao que as pessoas exigem de nós, a gente acaba sem ter como corresponder à expectativa de todos e sem ter como fazer aquilo que nós desejamos a nós mesmos. E isso não é egoísmo, isso é autocuidado, isso é autoconhecimento. Mas enfim, isso não quer dizer que a gente tenha que dizer não o tempo todo para tudo e para todos. Eu só quis colocar aqui o contraposto, para a gente entender que também a gente não pode, até porque a gente nunca vai conseguir atender às expectativas que todas as pessoas têm sobre nós. Tenho tanta coisa para fazer? Muito bem, mas existe qualidade no que você faz? Falar com clientes, trabalhar no computador, realizar as inúmeras tarefas do seu cotidiano. Você faz tudo isso com plenitude do seu ser? Quanta entrega ou recusa existe no que você faz? É essa entrega que determina o sucesso na sua vida, não a quantidade de esforço empreendido. O esforço implica estresse, cansaço e necessidade de alcançar um determinado resultado no futuro. Você consegue perceber qualquer indício interior que revele que você não quer fazer o que está fazendo? Se isso acontece, você está negando a vida e é impossível chegar a um bom resultado. Se você percebe esse indício, é capaz também de abandonar essa vontade de não fazer e se entregar ao que faz? Eu acho que nesse trecho aqui tem muitas coisas, né, para serem comentadas. Inclusive a primeira frase, tenho tanta coisa para fazer. Eu já comentei aqui no vídeo anterior a respeito do vazio de uma vida ocupada demais. Quando nossa vida se resume a uma to-do list, a uma lista de tarefas que você tem que desempenhar e entregar o resultado, desempenhar e entregar o resultado e por aí vai. Porque a vida é muito mais do que isso. Continuando aqui, a gente tem: é essa entrega que determina o sucesso na sua vida, não a quantidade de esforço empreendido. Eu entendo essa frase, eu entendo, mas eu preciso discordar dela até certo ponto. Eu acho que o esforço e a persistência determinam muito nossos resultados, principalmente hoje, quando as pessoas tendem a abandonar muito mais facilmente projetos e ideias, enfim, quando encontram algum tipo de dificuldade. Então eu acredito sim no poder do esforço e da persistência. E aí vem uma parte que fala assim: você consegue perceber qualquer indício interior que revele que você não quer fazer o que está fazendo? E aí eu acho que vai muito do nosso propósito, do nosso objetivo e de quanto que a gente está disposto a lutar por ele e contra as forças que impedem ou que estão impedindo por um tempo aí delas acontecerem. Por exemplo, é um desejo meu fugir do modelo de trabalho CLT e ter um modelo de trabalho que seja empreendedor e, portanto, para mim, mais livre. E, no entanto, é muito difícil lutar contra todas as forças externas que nos conduzem a esse caminho mais tradicional, digamos assim. Eu acredito, no final das contas, que se você percebe se há algum indício dentro de você que você não quer fazer o que está fazendo, tem dois caminhos, né? Ou você pode aceitar o que você está fazendo, ou você pode não aceitar. Sendo que cada um possui as suas consequências. Aí eu lembro mais uma vez da Carol, que é minha psicóloga, que ela fala assim: e aí, Denise, qual é a decisão que você banca? A decisão que você banca seria e aí? As duas coisas têm consequência. Se eu vou seguir ali a minha carreira mais tradicional, vai ter a consequência de que eu nunca vou tentar realizar aquilo que eu realmente gostaria. Agora, se eu vou tentar realizar aquilo que eu gostaria ali, talvez eu me frustre. Talvez eu me frustre muitas vezes, talvez não seja bem aquilo que eu pensava. Existem várias adaptações no caminho e um ponto de equilíbrio, que é o que eu acho que eu estou vivendo hoje. Na verdade, há 2 anos comecei a viver, né? Que é esse modelo onde eu tento equilibrar os meus 2 trabalhos até que eu possa viver com aquele que está mais de acordo com aquilo que eu desejo para o meu futuro. Gente, eu não posso esgotar, a gente precisa perceber isso, né? Cada trecho desse que eu leio, eu posso colocar um contraponto, eu posso discordar de uma parte, eu posso concordar com tudo. Nossa, concordo 100% com o que foi dito aqui. Eu posso levantar um exemplo e falar: oh, lembrei disso. Mas eu jamais vou esgotar um trecho, por menor que ele seja. Então, sempre que eu comento aqui alguma coisa, é um comentário, jamais na tentativa de esgotar a ideia que pode estar ali naquele pequeno trecho, tá bom? Fazer uma coisa de cada vez. Como um mestre definiu a essência da filosofia Zen, significa dedicar-se plenamente ao que está fazendo. É um ato de entrega, uma ação poderosa. Isso é verdade. E aí, mais uma vez, eu vou citar o exemplo aqui do YouTube, porque é o que eu estou fazendo nesse momento. Nesse momento aqui onde eu estou gravando o vídeo, eu preciso estar 100% focada no que eu vou fazer, porque senão não sai bom. Já aconteceu de vídeos que não saíram bons,
inclusive vídeos que eu já até coloquei como não listados, né, como ocultos aqui no canal, porque, cara, eu me forcei naquele momento a gravar um vídeo, sendo que naquele momento eu não tava na vibe, sabe? Eu não estava preparada, eu não estava me sentindo bem o suficiente, a minha cabeça muitas vezes estava em outro lugar, e aí eu me forçava, gravava, e aí depois eu via que o resultado não tinha sido legal. Então, quando você vê um vídeo aqui que você gostar, você pode ter certeza que nesse momento aqui, o meu foco é 100% esse vídeo. O meu foco é 100% a leitura desse livro e as reflexões que eu faço a partir dessa leitura para entregar para vocês. Não tem jeito de eu estar pensando em outra coisa. Se eu estiver pensando em outra coisa, com certeza depois eu vou ver o resultado do vídeo e esse vídeo vai ser apagado, não listado, enfim, você vai acabar não vendo esse vídeo. Quando você aceita o que é, atinge um nível mais profundo. Nesse nível, tanto o seu estado interior quanto sua noção de eu não dependem mais dos julgamentos feitos pela mente do que é bom ou ruim. Quando você diz sim para as situações da vida e aceita o momento presente como ele é, sente uma profunda paz interior. Superficialmente, você pode continuar feliz quando há sol e menos feliz quando chove. Pode ficar contente por ganhar 1 milhão e triste por perder tudo que tem. Mas a felicidade e a infelicidade não passarão dessa superfície. São como marola à tona do seu ser. A paz que existe dentro de você permanece a mesma, não importa qual seja a situação externa. O sim para o que é mostra que você tem uma dimensão de profundidade que não depende das condições externas, nem das internas, como seus pensamentos e emoções sempre flutuantes. Esse livro ele tende a mostrar pra gente coisas que num primeiro momento a gente negaria. Então, num primeiro momento aqui, a gente pensa, nossa, mas se eu ganhar 1 milhão, se eu ganhar na loteria, se eu ganhar na Mega Sena hoje. Mas eu já li uma vez, agora eu quero lembrar onde que eu li. Mas enfim, era uma pessoa que sabia do que estava falando. E essa pessoa falava assim que o nosso nível de felicidade, ele tende a permanecer o mesmo ao longo da vida. O nosso nível de satisfação, ele tende a permanecer o mesmo ao longo da vida. Existem acontecimentos que vão alterar isso durante um tempo. Alguns acontecimentos, por exemplo, poderia ser o luto, uma doença grave, ou, por exemplo, ganhar na loteria, alguma coisa desse tipo. Isso modifica um pouco esse nível, né? Desnivela um pouco isso. Por exemplo, eu vou sempre aqui, nesse tom, sabe? Meu nível de satisfação tá aqui. Não é aqui e nem baixo demais, é aqui. E vai indo. Aí acontece, tem uma dessas causas que acontece, né? Então, se for uma coisa ruim, por exemplo, Deus livre guarde, descobre-se que uma pessoa muito querida minha tem uma doença grave. E aí, esse nível vai dar uma baixada. Vai ser um período difícil e tal, não sei o que vai acontecer, mas passados ali 1 ano ou 2, ela citava, esse nível tende a voltar aqui onde ele era e permanecer aqui, no nível de satisfação que é meu padrão durante a vida. Assim como o contrário também, eu tô indo aqui, eu tenho esse padrão, legal e tal, ganhei na Mega Sena, aí sobe, né, fica altão, nossa, caraca, agora eu tenho dinheiro pra caramba, tal, não sei o que. Depois de 1 ano, 2, meu nível médio de satisfação com a vida volta ao normal. Beleza, achei legal quando eu li isso, porque realmente eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nesse grau de satisfação nosso como uma média, como uma constante ao longo da vida. Mas aí eu acredito numa outra coisa, que uma das coisas, é o motivo de eu trazer vídeos aqui pro YouTube, é que a gente pode aprender a aumentar a nossa média um pouquinho, entendeu? De repente essa média minha é um pouco baixa, digamos uma pessoa que tem a média um pouco baixa, essa média vai ali, essa pessoa começa a aprender sobre si mesma, aprender coisas que a fazem bem, como ela se sente melhor, aprender coisas como aqui tá falando, né? Que se você estiver no momento presente, você vai estar com um nível de satisfação maior. Então essa pessoa pode fazer assim, subir um pouquinho a média dela e passar a viver melhor. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer, não é exatamente isso, viver bem, ter felicidade, estar em paz. Isso é muito bom. Então eu acredito muito nisso, sabe? A gente tem, realmente. Eu entendi, realmente, eu tenho essa média. Se eu for ver eu lá
adolescente até eu hoje, assim, realmente, eu tenho uma média aqui, tem altos, tem baixos, né? Eu já falei aqui que eu tenho depressão, que eu tenho transtorno de ansiedade. E eu acredito que eu tô ali mais ou menos no meio, eu tô fazendo um curvinho assim pra ficar mais assim, mais em alta, sabe? Mais legal. E eu acredito, e esse é um dos motivos que eu trago o vídeo pra cá, porque eu acho que a gente precisa, pelo menos um dos meus propósitos, acho que a gente precisa impactar positivamente na vida das pessoas. Acho que a gente deve impactar positivamente a vida das pessoas e que isso nos faz bem, nos traz paz, nos traz satisfação. E a gente deve procurar não impactar mal a vida das pessoas. Por mais que, por exemplo, às vezes a gente vai encontrar pessoas que são nossas antagonistas na vida, pessoas com as quais a gente não se dá muito bem. Inclusive essas pessoas eu tendo até a me afastar, mais do que atritar, sabe? Eu não sou aquela pessoa do atrito, eu sou a pessoa que, tá, beleza, a gente não combina nas ideias, mas tudo bem, você fica aí, eu fico aqui e a gente segue, tá legal? De maneira mais frequente, eu acho que a gente deve impactar positivamente. Então, isso que eu quero fazer aqui, sabe? A pessoa que tá ali meio baixa astral, meio tal. Aí, se de repente a pessoa começa a ler a respeito de... não sou eu que vou fazer essa transformação, mas de repente eu desperto essa pessoa para que ela procure essa transformação. E essa pessoa que tá aqui sobe um pouquinho, já pensou? Se durante a vida a gente fizer isso com uma pessoa, olha só que coisa bacana que já é. A aceitação e a entrega se tornam muito mais fáceis quando você percebe que todas as experiências são fugazes e se dá conta de que o mundo não pode lhe oferecer nada que tenha um valor permanente. Ao aceitar e entregar-se, você continua a conhecer pessoas e a se envolver em experiências e atividades, mas sem os desejos e medos do eu autocentrado. Ou seja, você deixa de exigir que uma situação, uma pessoa, um lugar ou um fato o satisfaçam ou o façam feliz. A natureza passageira e imperfeita de tudo pode ser como é. E o milagre é que, quando você deixa de fazer exigências impossíveis, todas as situações, pessoas, lugares e fatos ficam satisfatórios e muito mais harmoniosos, serenos e pacíficos. Eu procuro ter muito cuidado com esse estado de aceitação. A gente não deve, eu acredito que a gente, pelo contrário, a gente não deve aceitar tudo. Tem a história do sapo na água fervente, né? Eu já contei essa história aqui pelo menos umas 3 vezes, eu lá vou contar mais uma. Que você pode matar um sapo na água fervida e ele nem reagir. Você coloca o sapo na água fria, bota a água para ferver, a água vai esquentando, o sapo vai se acomodando com aquele desconforto, até que num momento ele não consegue mais sair dali e morre cozido. A outra situação seria você pegar um sapo e jogar na água fervendo. E aí o sapo ia pular para longe e tentar ali sobreviver. Não sei se ele ia sobreviver, mas ele ia reagir. Então eu tenho muito essa questão em relação à aceitação, o que a gente deve aceitar. O quão ruim deve ficar uma situação para que a gente continue aceitando ela. Nossa zona de conforto é aquela onde, ai, tá ruim, mas eu tô aqui. Sabe? Ai, tá ruim, nossa, tá ruim, mas eu tô aqui. Eu tenho minhas sérias reservas com relação a essa questão da aceitação. Mas eu entendo aqui, quando fala que, por exemplo, o exemplo que eu dei mais cedo a respeito do trânsito, né? Estou num engarrafamento. Fui ali na BR e entrei no engarrafamento, tombou um caminhão ali na frente e não tem passagem, não tem retorno, não tem nada. Vou ter que ficar aqui, não tem outra opção. Não tem um desvio, sabe? E aí, o que eu posso fazer naquele momento? Igual aquele dia que eu contei aqui, que eu fui no salão e aí depois o vidro do meu carro não fechava e aí eu cheguei lá no autoportas e tive que ficar esperando e aí tava tudo, desculpa, mas uma vou ter que botar um pi aqui. E aí o que eu fiz? Falei, cara, eu vou procurar um açaí e vou tomar um açaí daquele de 500, vou enfiar a cara, vou me enfiar no açúcar hoje. Não é todo dia que eu faço isso, não é certo, mas de vez em quando, por mim, pra mim, na minha concepção, tudo bem. E eu fiz isso. Isso foi o quê? O melhor que eu podia fazer naquela situação. E eu aceitei o que estava acontecendo. Infelizmente eu ia ter que esperar. E adiantava eu ficar da vida? Outro pi. Adiantava eu esbravejar? Adiantava eu ficar ali com dor de cabeça? Com fome, do jeito que eu estava, que eu não tinha almoçado? Não adiantava. Então eu acredito que a aceitação vem muito nesses casos. O dia não tá bom. Eu amanheci e chutei a quina com o dedinho e doeu pra caramba.
Fui dirigir pro trabalho, tomei uma fechada, o motorista do outro carro começou a me xingar como se eu tivesse culpa. Cheguei no trabalho, meu chefe veio e falou um monte na minha cabeça. Tem dia que não vai bem, e aí cabe a você falar, calma, essa eu acho que é a hora da aceitação e fazer o melhor que se pode para conseguir vencer aquele momento, sabe? É isso. Quando você aceita totalmente o momento presente, quando deixa de discutir com o que é, a compulsão de pensar diminui e é substituída por uma calma atenta. Você fica plenamente consciente, mas sua mente não dá qualquer rótulo para esse momento. Quando você deixa de resistir internamente, abre-se para a consciência livre de condicionamentos, que é infinitamente maior do que a mente humana. Essa vasta inteligência pode então se expressar através de você e ajudá-lo tanto por dentro quanto por fora. É por isso que, ao parar de resistir internamente, você costuma achar que as coisas melhoraram. E realmente, quando a gente para de resistir ao que a gente realmente não pode mudar, como essa situação aí do trânsito, como a situação do dia que o vidro do meu carro não estava fechando, a gente realmente encontra um lugar de mais paz. A gente até acha que as coisas melhoraram. E às vezes até melhoraram mesmo. Na hora que eu enfiei a cara no açaí, eu fiquei ótima. Tava uma delícia, tava fresquinho, tava gostoso, tava docinho. Eu meti leite condensado, leite em pó. E tomei. E ficou melhor mesmo o dia. Depois, quando eu voltei lá pra ver o que eles já tinham arrumado com o meu carro, o carro já tava lá dentro, o cara já tinha falado que tinha travado meu vidro lá em cima, que ia ter que arrumar uma peça, que eu ia ter que voltar lá. E tudo bem. Você acha que estou lhe dizendo, aproveite o momento, seja feliz? Não. Estou dizendo para você aceitar esse momento tal como ele é. Isso já basta. Acho que eu não preciso acrescentar nada aqui, né? A entrega consiste em entregar-se a esse momento e não a uma história através da qual você interpreta esse momento e depois tentar se conformar com ela. Por exemplo, você pode sofrer um acidente e ficar paralítico. A situação real é esta. Será que sua mente vai inventar uma história que diz: minha vida ficou assim, acabei numa cadeira de rodas. A vida foi dura e injusta comigo. Eu não mereço. Ou será que você é capaz de aceitar esse momento tal como é e não confundi-lo com uma história que sua mente inventou a partir da situação real? E isso é difícil, né? Isso é um desafio, e é um desafio que é vivido por muitas pessoas. Acho que esta é uma situação atípica, como aquela que eu falei do luto, da doença, né? A pessoa andava e ela não anda mais. Há uma condição diferente na vida dessa pessoa a partir de agora. Aceitar isso é difícil. Assim como é difícil aceitar o luto, principalmente quando é uma coisa que a gente não espera, né? O luto, aí de repente você pode falar, a vida é injusta comigo. Porque realmente, diante do fato, né? Uma pessoa sofreu um acidente e se tornou paralítica. Não tem possibilidade médica de recuperação dessa pessoa. Esse é o fato, né? Como essa pessoa vai lidar com esse fato? Vai variar. E vai depender muito dessa questão da aceitação mesmo. Então, nesse quesito aí, realmente, inclusive eu estava citando exemplos que são menores aqui atrás, né? Ou agora, nesse momento, cito um exemplo que é muito, muito claro, né? De que o posicionamento que a pessoa vai ter depois desse acontecimento depende da pessoa, e a aceitação, ela é melhor do que a negação. Negar nessa hora, realmente só vai trazer sofrimento. A aceitação e a entrega existem quando você não se pergunta mais: por que isso foi acontecer comigo? Pois é, essa é uma pergunta que eu acredito que as pessoas que vivem as situações que eu citei no comentário anterior vivem, né? Em algum momento eu acredito que todas elas devem se perguntar por que isso foi acontecer comigo, né? Mesmo nas situações aparentemente mais inaceitáveis e dolorosas, existe um profundo bem. Dentro de cada desgraça, de cada crise, está a semente da graça. A história mostra homens e mulheres que, ao enfrentarem uma grande perda, doença, prisão ou ameaça de morte iminente, aceitaram o que era aparentemente inaceitável e assim encontraram a paz que vai além de toda compreensão. Aceitar o inaceitável é a maior fonte de graças que existe. Acho que um desses exemplos seria o caso. Eu vou pegar o livro ali para mostrar para vocês. Acho que eu posso citar um exemplo disso através de um livro, né? É esse livro aqui, A Bailarina de Auschwitz. Eu já falei desse livro aqui algumas vezes. A Edith Eva Eger. Eu não sei se é assim que se pronuncia corretamente o nome dela, mas ela era uma adolescente, né? Ela tinha 16 anos e era bailarina quando a família dela foi capturada pelos nazistas. Os pais dela morreram e ela e a irmã foram salvas, mas elas foram encontradas numa pilha de corpos e elas sobreviveram.
E a Edith, ela acaba se tornando psicóloga depois de muito tempo, se não me engano, aos 50 anos ela se torna psicóloga e começa a tratar de pessoas que sofreram traumas. Então é isso aqui que falou, né? Existem pessoas, algumas pessoas, ao enfrentarem condições dessa forma, porque imagina uma situação dessa, né? E que encontraram a paz que vai além de toda compreensão. Eu acredito que ela encontrou essa paz e ajuda outras pessoas a encontrarem essa paz também. Então, enfim, não poderia estar nada melhor nesse momento, né? Há situações em que nenhuma resposta ou explicação satisfaz. Nesses momentos, a vida parece perder o sentido, ou alguém em desespero pede sua ajuda e você não sabe o que dizer ou o que fazer. Quando você aceita plenamente que não sabe, desiste de lutar para encontrar a resposta usando o pensamento de sua mente limitada. Ao desistir, você permite que uma inteligência maior atue através de você. Até o pensamento pode se beneficiar disso, pois a inteligência maior flui para dentro dele e o inspira. Às vezes, entregar-se significa desistir de querer entender e sentir-se bem com o que você não sabe. Acho que talvez isso aqui possa ser traduzido em fé, talvez. Eu acredito o seguinte, tem uma outra história, eu não sei se... Eu sou uma contadora de histórias, né? Eu não sei se eu já citei isso aqui no canal, eu acho que não. Mas eu tive uma colega de escola há muitos anos, foi de 1ª a 4ª série, então eu tinha entre 7 e 10 anos. E a gente estudou junto num colégio e depois disso ela mudou de estado, se casou, mudou de estado e teve 3 filhos, 3 meninos, homens. Teve uma tragédia que aconteceu e que foi noticiado, que um adolescente levou uma arma para a escola e atirou contra os colegas, e desses colegas ele chegou a matar 2 desses colegas. Um desses meninos que morreram era o filho dessa menina que estudou comigo lá de 1ª a 4ª série. E a gente ainda se seguia via Instagram, né? E aí eu tive oportunidade de, enfim, trocar algumas palavras com ela. Hoje ela é pastora e, enfim, todos os relatos que ela dá, eu costumo ler os relatos que ela dá, que ela coloca, que ela escreve no Instagram. São sempre relatos muito emocionantes e emocionados e dizendo que existe a dor da perda do filho dela, do primeiro filho dela, do mais velho. Mas que acima disso ela tem a fé em Deus, que é a compreensão que existe algo maior que muitas vezes nós não compreendemos, mas que dá a ela esse estado de aceitar aquilo que foi decisão daquele que é maior que ela, que é maior que nós. Então eu acredito que esse exemplo cabe muito aqui nesse trecho aqui. Você conhece pessoas cuja maior função na vida parece ser cultivar a própria infelicidade, fazer os outros infelizes e espalhar infelicidade? Perdoe essas pessoas, pois elas também fazem parte do despertar da humanidade. O papel delas é intensificar o pesadelo da consciência autocentrada, da recusa à aceitação e à entrega. Não há uma escolha deliberada na atitude delas. Essa atitude não é o que elas são. Pode-se dizer que a entrega é a transição interior da resistência para a aceitação, do não para o sim. Quando você se entrega, a noção que tem de si mesmo muda. O eu deixa de se identificar com uma reação ou um julgamento mental e passa a ser um espaço em torno da reação ou do julgamento. O eu não se identifica mais com a forma, o pensamento ou a emoção, e você se reconhece como algo sem forma, o espaço da consciência. Na vida a gente sempre conhece pessoas assim, né? Pessoas que cultivam a própria infelicidade e pessoas que espalham infelicidade. Uma dessas pessoas, né, são as pessoas narcisistas, que eu já falei aqui nesse canal em 3 vídeos. Para quem não assistiu e quiser assistir, eu vou deixar as capas aqui, o link na descrição. Agora, quando fala aqui, perdoe essas pessoas, sim, perdoar é quando a gente não carrega mais o rancor e nem a mágoa. Não há uma escolha deliberada na atitude delas. Nessa frase, não há uma escolha deliberada na atitude delas. Nessa frase, eu discordo. Assim, né? Eu sempre falo da leitura crítica e
reflexiva. Então, eu, Denise, discordo. Pode ser que você não discorde e tudo bem, tá? Não é uma escolha deliberada na atitude delas. Essa atitude não é o que elas são. Acredito que assim, uma pessoa quando ela... Vamos colocar um assassinato premeditado. Uma pessoa quando escolhe matar uma outra pessoa de maneira premeditada, eu acho que ela está escolhendo isso sim, sabe? É uma escolha deliberada. Essa atitude não é o que elas são. É sim, sabe? Eu acho. Mas você tem todo o direito de achar diferente se você quiser, dessa forma. Você se reconhece como algo sem forma, o espaço da consciência. Me reconhecer como algo sem forma, o espaço da consciência. Eu acho que isso é muito importante, porque eu, como pessoa que acredita que eu tenho uma alma que sobrevive à morte do corpo, eu preciso acreditar nisso daqui. Que esse corpo aqui, ele vai morrer. Esse corpo aqui com 100 anos, 100 e poucos no máximo, vai embora. Eu acredito que a minha consciência sobrevive a este corpo. E aí eu preciso pensar em mim como algo sem forma, somente o espaço da consciência. Aliás, eu nem diria o espaço da consciência, porque a consciência ela não precisa ocupar espaço. Eu diria somente a consciência, a existência da consciência. Qualquer coisa que você aceite plenamente vai levá-lo à paz, o que inclui a aceitação daquilo que você não consegue aceitar, daquilo a que você está resistindo. Existem casos e casos, né? Por exemplo, esse caso que falou da pessoa que sofre um acidente e fica paraplégica. Mas são coisas muito difíceis, são coisas muito sensíveis, né? Eu só tô trazendo aqui para pensamento mesmo. Não tô trazendo com o objetivo de chegar a conclusão nenhuma. Só para pensar. Deixe que a vida seja. Acho que essa frase, tão curta, né? Eu acho que ela resume bem tudo que foi falado aqui nesse capítulo a respeito de aceitação e entrega. Acho que muitas vezes aqui eu discordei de algumas coisas que estavam ali, ou muitas vezes também eu tive um entendimento a partir do que estava sendo dito. E eu acredito também que existam às vezes lições que são mais difíceis do que outras, né? Acho que é importante pegar cada trecho desse daqui e ler sob óticas diferentes. Eu tenho minhas reservas com relação à palavra aceitação. Aí de repente surge no livro um exemplo de uma pessoa que sofreu um acidente e ficou tetraplégica e não tem condições realmente dela voltar a andar. E aí, volto a pensar na palavra aceitação, mas aí eu tenho outras coisas ligadas à aceitação, que são importantes em relação à aceitação. Então eu acredito que é importante a gente ler esses trechos com perspectivas diferentes, pensando em coisas diferentes, né? Até para que a gente possa entender melhor as outras pessoas, porque quando a gente lê alguma coisa, a gente logo interpreta aquilo muito segundo a nossa própria realidade, o nosso ponto de vista. Porque na hora que o outro ler uma situação que não é a que está no livro, a gente vai falar assim, tudo bem. Ele pensa diferente, mas a ótica dele é completamente diferente. A vida dele é completamente diferente. É ok ele pensar diferente. Estranho seria se ele pensasse igual. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, desse capítulo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você saber quando os capítulos novos forem lançados aqui. Por hoje é isso. Um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.